Senhores vereadores, boa noite. Público presente, Rádio Maranata e internautas. Quero agradecer também a presença da vice-prefeita, a Graziela. Com a graça de Deus, damos por aberta a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença dos vereadores. Senhor presidente, a presença unânime dos senhores vereadores. Havendo número legal, colocamos em discussão a ata da 17ª sessão ordinária. Ninguém querendo discuti-la, colocamos a mesma em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovada a ata da 17ª sessão ordinária por unanimidade. Solicito ao vereador Francisco Belasco que faça a leitura do trecho bíblico conforme estabelecido para o início de nossas sessões. Boa noite, senhor presidente. Sim, cumprimento a mesa. Cumprimento também os nobres vereadores presentes. Cumprimento também os nossos amigos que nos acompanham através da nossa Rádio Maranata e internautas. Também um agradecimento especial a quem nos acompanha nessa casa, hoje presente também a nossa vice, Graziela, obrigado pela presença, e todos aqueles outros presentes aqui na nossa casa. Hoje nós vamos estar pegando o livro de Lucas, capítulo 21, versículo do 1 ao 4. Oferta da viúva. Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar 2 pequenas moedas. E diz: em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobrava. Esta, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o sustento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa presidência informa que as correspondências recebidas já foram informadas aos senhores vereadores por ofício do Departamento de Expediente. Entretanto, se houver interesse de algum vereador pela leitura de qualquer matéria ali relacionada e que mereça a atenção do plenário, que faça solicitar a sua leitura. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras hoje apresentadas. Indicação número 040/2015. Assunto: limpeza pública dos bueiros de nossa cidade. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que faça tomar as providências que se fizerem necessárias para que sejam efetuadas limpezas e manutenções dos bueiros de nossa cidade, pois, atualmente, vários encontram-se entupidos e, dessa forma, requeiro uma atenção especial ao localizado na entrada do Jardim São Mateus. Justificativa. A presente indicação justifica-se no fato de que, com os bueiros entupidos, as águas da chuva não conseguem seguir o seu fluxo normal. E, como se não bastasse ainda, a nossa população acaba sofrendo com o forte cheiro desses locais. Considerando que estamos sendo cobrados pelos munícipes de nossa cidade, e dessa forma temos que dar uma resposta, ao menos, e também que o vereador tenha a função de fiscalizar o executivo. Solicito que o respeitável prefeito atenda a presente indicação e com a máxima urgência. Câmara Municipal de Rinópolis, 19 de novembro de 2015,
Alessandro Aparecido Pereira de Faria, vereador proponente. Indicação número 041/2015. Assunto: implantação de academia no Jardim Canaã. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que faça tomar as providências que se fizerem necessárias para que seja implantada uma academia ao ar livre no Jardim Canaã, assim como já foi implantada em outros bairros da cidade. Justificativa. A presente indicação justifica-se no fato de que, com a implantação da academia, tal situação possibilitará melhores condições de vida às pessoas que residem naquele local, tendo em vista que a prática de exercícios físicos é essencial para o bem-estar da população. Por isso, reivindicamos a presente melhoria. Há que se frisar ainda que a implantação de academia naquele local incentivará os moradores à prática de exercícios físicos, proporcionando, dessa forma, melhores condições de vida aos que lá residem. Câmara Municipal de Rinópolis, 19 de novembro de 2015, Alessandro Aparecido Pereira de Faria, vereador proponente. Indicação número 042/2015. Assunto: construção de minicampo no Jardim Canaã. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que faça tomar as providências que se fizerem necessárias para que seja construído no Jardim Canaã um minicampo de futebol, para que dessa forma possa se incentivar a prática esportiva em nosso município, e em especial aos moradores daquele local. Justificativa. A presente indicação justifica-se no fato de que a construção do minicampo de futebol possibilitará melhores condições de vida às pessoas que residem naquele local, tendo em vista que a prática de esportes é essencial para o bem-estar da população. Por isso, reivindicamos a presente melhoria. Há que se frisar ainda que o nosso município conta com uma área institucional no referido bairro e, dessa forma, a construção não ocasionará um elevado custo ao município. Por isso, solicitamos a presente melhoria para o referido local. Câmara Municipal de Rinópolis, 19 de novembro de 2015, Alessandro Aparecido Pereira de Faria, vereador proponente. Requerimento número 014/2015. Assunto: solicitação de informações sobre os motivos que ocasionaram remoção do piso recém-colocado no PSF Central e demais requerimentos de informações. Requeiro, observadas as normas regimentais em vigor ao prefeito municipal de Rinópolis, que preste informações a esta Casa de Leis, no sentido de informar quais os motivos que levaram a administração pública a remover o recém-colocado piso no PSF Central, e ainda que se forneça cópia de toda a documentação solicitada no presente requerimento, para que dessa forma o vereador possa desempenhar o seu papel, que é de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Requeiro que se forneça a essa Casa de Leis cópia do projeto detalhado da ampliação do PSF Central, contendo inclusive as especificações e gastos individualizados de tudo o que foi efetuado na ampliação. Requeiro ainda cópia das notas fiscais de tudo que foi gasto na presente ampliação, e também cópia de todo o processo licitatório, para que dessa forma possa ser efetuada por essa Casa de Leis uma análise detalhada de todo o material empregado na obra. Requeiro ainda cópia do contrato com a empresa que realizou a obra, para que dessa forma essa Casa de Leis possa fiscalizar e apurar os responsáveis pelo ocorrido. Requeiro ainda informações do quanto está sendo gasto para a retirada do piso e colocação do novo piso, e que essas informações venham amparadas com cópias de comprovantes de gastos. Requeiro ainda que informe o quanto será gasto para refazimento do serviço, com compra de materiais, e que todas as informações
venham amparadas com cópias detalhadas de tudo que será preciso para refazer o serviço e notas fiscais. Requeiro ainda que informe a Casa de Leis quais os motivos que ocasionaram a retirada do piso e quais as providências foram ou estejam sendo tomadas pelo Poder Executivo para que o nosso município não venha a sofrer prejuízos ou os responsáveis sejam punidos e arcarem com as suas responsabilidades. Requeiro ainda que seja encaminhado por essa Casa de Leis cópia do presente requerimento ao controle interno da Prefeitura Municipal de Rinópolis, para que esse também possa ter ciência do ocorrido e acompanhar o presente caso, para que dessa forma os responsáveis arquem com suas responsabilidades e o erário público não venha a sofrer prejuízos. Após solicitação das informações, esclareço que essa Casa de Leis requer informações detalhadas de tudo que envolve a presente construção, reforma e ampliação, e que tais informações venham acompanhadas e com especificações concretas de quais materiais foram utilizados na obra, contendo marca, qualidade, quantidade e preço individualizado de tudo que foi empregado na obra. E essa é a razão de ser o pedido detalhado constante no presente requerimento. Justificativa. O presente requerimento justifica-se no fato de que, na data de 17 de novembro de 2015, esse vereador, ao fazer uma visita na referida obra, se deparou com uma situação incomum, pois os recém-colocados pisos estavam sendo retirados e esse vereador precisa saber os motivos aos quais levaram a essa situação. Diante do papel do vereador, que tem a função de fiscalizar, e dos questionamentos por parte dos munícipes, que têm o direito de saber o que ocorreu, requeremos da autoridade competente que preste as informações solicitadas no presente requerimento a essa Casa de Leis, para que dessa forma possamos repassar essas informações às pessoas que nos questionam e também cumprir o nosso papel, que é de fiscalizar. Câmara Municipal de Rinópolis, 19 de novembro de 2015, Alessandro Aparecido Pereira de Faria, vereador proponente. Requerimento número 015/2015. Assunto: solicitação de audiência pública para discussão do projeto de lei número 026/2015. Requeiro, observadas as normas regimentais em vigor aos demais vereadores, em especial à mesa da Câmara Municipal de Rinópolis, que seja convocada uma audiência pública para discussão do projeto de lei número 026/2015, que dispõe sobre a criação do cargo de cuidador, residência terapêutica, no quadro de cargos da Prefeitura Municipal de Rinópolis. Justificativa. Como é do conhecimento de todos os vereadores, o presente projeto de lei envolve interesse da coletividade e, por isso, faz-se necessária a realização de audiência pública para discutir a matéria com nossos munícipes. Justifica-se ainda o presente pedido no fato de que o nosso município atualmente está em crise e, dessa forma, é necessário uma melhor análise do projeto, tendo em vista que o mesmo ocasionará impacto financeiro nas contas públicas. Diante disso, apresento o presente requerimento e espero que o mesmo seja acolhido por todos os vereadores. Câmara Municipal de Rinópolis, 19 de novembro de 2015, Alessandro Aparecido Pereira de Faria, vereador proponente. A palavra está à disposição dos vereadores para manifestação sobre as proposituras hoje apresentadas. Com a palavra do vereador Alessandro. Eu cumprimento o presidente dessa casa, os demais vereadores, a vice-prefeita que nos prestigia mais uma vez, é uma visita a essa Casa de Leis, e as demais pessoas que ocupam o plenário nessa noite.
o assunto que me traz aqui é a defesa das minhas indicações e requerimentos apresentados nessa noite. Em questão da limpeza dos bueiros públicos, em especial do Jardim São Mateus, o que tem chamado a atenção é que a falta da limpeza nas ruas da cidade, e aí até um pouco por parte da prefeitura, porque em alguns locais também é área pública que compete exclusivamente a ela limpar, e não tem assim feito, tem ocasionado que alguns bueiros tenham sido entupidos ou parcialmente entupidos, o que tem provocado mau cheiro. Muitas vezes sacola de lixo que acaba indo na enxurrada, para lá e dá mau cheiro. Nessa questão, ainda essa semana tive reclamação, imediatamente liguei para o prefeito, já tinha até apresentado essa indicação, e pedi a ele que fosse, se fosse possível, que no outro dia ele pudesse estar enviando o pessoal lá para fazer a limpeza daquele bueiro específico onde a pessoa estava me questionando. Foi na minha residência reclamar, que estava provocando mau cheiro e que ele já tinha comunicado os fiscais da prefeitura e que nenhuma providência tinha sido tomada. Inclusive, o pessoal da vigilância sanitária esteve no local para confirmar que realmente estava dando mau cheiro naquele bueiro. Falei com o prefeito que se prontificou de imediato a estar resolvendo o problema da limpeza daquele bueiro em especial. Mas eu estive lá no outro dia e a limpeza não foi feita, nem aquele dia, nem hoje, e continua lá sem realmente fazer essa limpeza que se faz necessário naquele local. De repente, né, com tantas chuvas aí por esses dias, até tenha limpado o bueiro, quem sabe, né? Porque nós temos que contar, muitas vezes, com a água da chuva para estar aí limpando as ruas da nossa cidade. Por falta, realmente, de uma visão diferenciada quanto à questão da limpeza pública. Mas, enfim. E aí, quando me chama a atenção, os bueiros ali da entrada do São Mateus. Se a gente olhar ali, a gente vai ver que os bueiros ali realmente estão um tanto quanto sujos, cheio de folhas que descem com a enxurrada ali das árvores, ali próximo à nova avenida ali, né? Então, a gente vê assim que é triste, né, a prefeitura não se preocupar com esses detalhes, porque aqui nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de realmente cuidar do bem público, né, de ir lá e executar, ter a sensibilidade de ver a necessidade, que muitas vezes não é feito. A outra é a questão da academia ao ar livre no Jardim Canaã. É um pedido, uma reivindicação dos moradores de lá já há algum tempo, que se instale, assim como já instalou em alguns bairros da cidade, uma academia ao ar livre, alguns equipamentos que nós sabemos que tem um baixo custo, né, a colocação desses equipamentos. Não é nada assim que seja impossível de fazer, segundo o próprio prefeito. Então, a gente está pedindo que sejam atendidos os moradores daquela área quanto à colocação desses equipamentos. E também a questão da construção do minicampo, lá também no Jardim Canaã. Tanto para a colocação da academia quanto do minicampo, o município tem uma área institucional enorme lá, praticamente abandonada. Muitas vezes os vizinhos têm que reclamar várias vezes, ligar na prefeitura, cobrar vereador, para que seja feita lá uma limpeza naquela área, né, passar o trator, a roçadeira lá, para tirar o mato. Então, por que não fazer esse minicampo, instalar esses aparelhos lá para ginástica, nessa área que está lá praticamente inutilizada pelo poder público e é do município. Então, eu acho que isso não tem um custo elevado, é possível fazer. Já falei com o prefeito diversas vezes sobre a construção de um campinho lá, de um minicampo, porque o mais caro é a área já tem. Aí é questão de plantar uma grama, colocar lá umas traves, para o pessoal brincar lá para jogar, e pintar lá, fazer a demarcação do campo. Isso não é nenhum absurdo, o pessoal não está pedindo nem para pôr alambrado, está pedindo que se faça uma área de lazer. E eu acho que isso é justo, né? Então, por isso, a solicitação nesse sentido, de estar reivindicando que nesse espaço seja construído algo para a comunidade daquele bairro. Quanto à questão dos meus requerimentos, em especial esse aqui sobre o PSF Central, eu estive lá essa semana passada, essa semana, né? E me deparei com uma situação inusitada. Estavam retirando todo o piso da unidade que acabou de ser construída, ela não foi nem inaugurada, ela não foi nem entregue pelo município ainda, né? E aquele pavilhão está tendo o seu piso todo removido, porque a informação que eu tenho, não oficial, mas tenho,
de que os materiais usados naquela obra não condiz com aquilo que está no projeto inicial, né? Eu tenho informação, inclusive, da própria secretária de Saúde, né? Como eu disse, não oficial, mas que realmente houve aí um uso de um material não especificado no projeto daquele local. Como, por exemplo, o piso deveria ser porcelanato e me parece que foi usado um piso comum. Uma das coisas que deu um apontamento, a rampa que deveria contar com o piso antiderrapante, segundo ela, também não possui esse piso antiderrapante, que também teria que ser refeito. E assim algumas outras coisas lá. Então isso me chamou a atenção. A gente, enquanto vereadores, como fiscais do Poder Executivo, estamos aqui para ajudar, sim, mas também para cobrar, para também poder entender o que está acontecendo. E eu confesso aos senhores que eu não entendi ali muito bem. Apesar das explicações dadas pela secretária, vamos dizer assim, eu não duvidei, mas eu quero a confirmação, quero a constatação, até porque o mais interessante é saber quem vai arcar com esse prejuízo. Porque se esse material foi utilizado, a mão de obra foi utilizada, e agora tem que remover e refazer o serviço, com certeza isso vai dar prejuízo para alguém. Alguém vai ter que pagar, alguém vai ter que arcar com isso. E aí eu simplesmente quero saber se isso vai ficar a cargo do município ou da empresa que realizou a obra, quem foi que usou materiais, vamos dizer assim, inferior ao que estava no projeto, ou diferente, como queiram colocar. Se houve esse problema, alguém vai arcar com esse prejuízo. E eu espero que não seja o poder público. Uma vez que nós atravessamos um momento de crise, sabido por todos, a dificuldade muitas vezes até de ter um remédio no centro de saúde, e se o município tiver que arcar com esse problema para refazer essa obra, não é justo que isso aconteça. Então, realmente eu estou preocupado sim com a questão financeira daquela obra, de quem vai pagar os gastos para refazer todo esse serviço. Então, para isso, se faz necessário as tais informações que eu peço nesse requerimento, por isso eu peço a colaboração de todos aí, para que o requerimento seja aprovado e que nós possamos ter aí posse de documentos que possa nos dar subsídio para saber como vai ser sanado este problema. E quanto à questão da solicitação da audiência pública, também eu entendo que se faz necessário, uma vez que esse projeto dispõe de criação de 6 cargos. A prefeitura passa por uma situação complicada, financeira, com dificuldade até para, muitas vezes, chegar no final do mês e conseguir pagar a sua folha de pagamento. Tem se desdobrado para conseguir deixar isso em dia. Então, como aprovar 6 cargos sem fazer uma discussão mais aprofundada? Esse projeto acabou de dar entrada na Câmara e não há um entendimento ainda a respeito da sua aprovação ou não, por parte dos vereadores. E por parte da população, em especial a vizinhança do local onde a casa foi alugada para receber essa residência terapêutica, os moradores também não dispõem de informações o suficiente para saber o que realmente é essa casa terapêutica, como realmente funcionaria, como seria, quem são as pessoas que vêm para cá. Então, isso provoca dúvida na cabeça da população, em especial daquele local. E eles querem debater essa questão, eles querem entender melhor. Então, eu acho que se faz justa a demanda de realmente fazer uma audiência pública, para que eles também possam ter voz e colocar a posição deles. Eu entendo a situação do município, que tem esse problema para resolver, mas os moradores também querem ser ouvidos. Então, por isso, o pedido da audiência pública, que eu acho que é possível fazer, temos tempo para isso ainda, e vamos assim, então, fazer. Vamos dar a oportunidade da sociedade poder debater um pouco melhor, entender melhor a criação dessa residência terapêutica, e também dar subsídio para os vereadores poderem decidir com mais cautela e com mais convicção a respeito da criação desses cargos. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos vereadores. Com a palavra do vereador Marcial. Senhor presidente, em nome cumprimento toda a mesa, nobres vereadores, vice-presidenta aqui presente, seu esposo, amigos aqui presentes, ouvinte da Rádio Maranauta e internado.
eu queria desejar o nosso boa noite a todos. Eu queria primeiro parabenizar o vereador Alessandro, né, pelas suas indicações, pela sua preocupação com os assuntos aqui mencionados nessa noite. Mas eu queria fazer algum ressalto também em relação ao requerimento do posto de saúde sobre o que está sendo feito lá. Queria dizer ao vereador que nós acompanhou, né, não só agora que está sendo quebrado, mas durante a obra, algumas vezes fizemos algumas visitas como estava sendo feito, executado aquele trabalho, né. Essa é a nossa preocupação desde o início, como na ampliação da escola da Centro Educacional do Jardim São Paulo, nós também acompanhando, vendo desde o início da obra até o término da sua construção. Eu queria só ressaltar ao vereador que é de responsabilidade da construtora trocar aquele piso, porque se tinha no cronograma usar um material e ele usou outro, responsabilidade dele. Houve sim uma falha, por parte de fiscalização do setor de construção do nosso município, de fiscalizar, porque eles são técnicos, eles têm sim consciência e sabem aquele material que está sendo usado. Isso não é, a gente não tem como ter a sensibilidade de conhecer o material técnico que está sendo usado naquele local. Agora, eu queria dizer ao vereador e a toda a população que eu acho que o grande problema, além disso tudo, é a demora da entrega do patrimônio público à nossa população. A população perde muito com isso, porque era uma obra que já era para estar concluída, já era para estar pronta, e a população não tem o direito de uso. Não dá para usar, porque está passando por isso. E agora, esse pedido que o vereador pediu, a informação do custo, é muito plausível, porque isso é responsabilidade da empresa, a empresa que tem que arcar com essas despesas, a empresa que tem que colocar o material que ela se comprometeu no seu cronograma de cumprir aquela construção. Então, é responsabilidade exclusiva da empresa. Agora, por nós, da nossa parte, a prefeitura, a gente deixa um tempo mais retardo para entregar à sociedade esse patrimônio. Então, a sociedade perde muito com isso, o direito de uso, um patrimônio que era para ele estar podendo usar. Isso é uma perca irreparável, não tem custo de falar o quanto que a nossa população se está perdendo com isso, porque temos um patrimônio e não pode ser usado por negligência dessa construtora e também pelo órgão fiscalizador do nosso município, que não fiscalizou o material que estava sendo usado. Esse é o grande ponto. Mas a população perde muito, além do custo, mas o direito de uso. A gente, quando tem um patrimônio, não pode ser usado por não estar adequado, isso é muito triste. A gente fica, porque quando a gente compra algo, a gente quer usar de imediato e é direito do cidadão. Em relação às outras indicações, limpezas de bueiro, que nem o vereador mencionou, a gente vem, na sessão passada, nós pedimos uma indicação, o prefeito respondeu que está fazendo um estudo, sim, das águas pluviais, né, como fazer essa drenagem. E a gente sabe que, às vezes, um bueiro ou outro acaba não sendo limpo, mas eu queria também fazer um parênteses aqui, que a gente vê, né, os nossos funcionários, quando tem essas chuvas, essas coisas, eles trabalham, eles fazem uma limpeza, porque às vezes a sacola de lixo corre para os bueiros, assim, aquilo que fica superficial, eles acabam pegando, fazendo a coleta e levando para os locais adequados. Um ou outro passa, mas a nossa preocupação, a gente vê assim, que fica assim, uma falha na limpeza pública, sim. A gente entende isso, mas a gente queria ressaltar também que os nossos funcionários, eles trabalham, eles fazem a parte dele. Às vezes fica um local ou outro que não fica concluído, né? E que nem o vereador mencionou ali no Jardim São Mateus, às vezes por causa daquelas árvores que tem ali, a falta de varredor, de limpeza pública, não faz-se a coleta das folhas no período adequado, então acaba entupindo os bueiros e acaba dando esses transtornos, sim. Mas eu acho que isso os nossos funcionários vão conseguir suprir, e eu tenho certeza que o prefeito vai tomar providência nesse sentido. Queria também parabenizar o vereador em relação à indicação da implantação da academia e do minicampo no Jardim Canaã. A gente sabe que lá tem um local vago, é uma coisa de baixo custo, principalmente o minicampo, para que as crianças possam aproveitar o espaço, já tem que fazer a limpeza daquele local. Então, fazer um campinho, colocar duas traves lá, um golzinho para os meninos poderem usar, isso é uma coisa simples. O departamento de esporte poderia ficar de olho nisso, prestar atenção. A gente vendo que no cronograma a gente sempre tem a verba à disposição do departamento de esporte, que poderia ser usado nessas melhorias que nem o vereador vem se pedindo. Eu queria aproveitar o momento também em relação aos enfeites de Natal, né? Eu sei que
não é no tema livre, mas já queria aproveitar o momento. Eu acho que nós já estamos próximos aí do Natal, uma época festiva, né? Época festiva em todo mundo, e que nós não estamos vendo sendo feitos os trabalhos, os enfeites da nossa cidade. E isso vai deixar a nossa cidade com um espírito mais alegre, um espírito bonito, e também faz com que as pessoas saiam para prestigiar o comércio local, as pessoas saiam para visitar. A vice-prefeita está aqui, eu queria, para não deixar para a última hora, né, que já está ficando em cima, se está fazendo alguma coisa, e também, esse ano, ver se, eu sei que a gente está numa época de crise, mas na praça, mas nas praças das vilas também, a gente não poderia esquecer. A gente tem do São Mateus, que lá está uma praça escura, colocar alguns enfeitinhos, no Canaã, não tem a praça, mas Guataporanga, saída da cidade, perto do trevo da nossa cidade, são coisas baratas, né? Então, a vice-prefeita está aqui, eu queria que levasse isso até o prefeito. A gente não fez isso de forma de indicação, mas está aqui o nosso apelo para que nós ficava com um espírito mais alegre a nossa cidade, que a nossa população merece isso, e também faz com que as pessoas, às vezes, prestigiem melhor o nosso comércio local. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos vereadores. Como não houve manifestações contrárias, essa presidência, na forma do parágrafo 1º do artigo 152 do Regimento Interno, declara aprovado os requerimentos. Informa ainda que as indicações e requerimentos hoje apresentados serão encaminhados para as providências solicitadas na forma regimental. Passando para o tema livre, eu solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrições no livro competente. Alessandro. Com a palavra do vereador Alessandro. A minha volta aqui no tema livre, uma das coisas que eu quero pontuar aqui, assim como colocou o vereador Marcial, eu concordo, vereador, em partes. A fiscalização naquele local, do centro de saúde, foi realizada, sim, por parte dos vereadores, que tiveram a preocupação, bem como o vereador mencionou, não temos conhecimento técnico a respeito, para poder dizer se aquele material que estava sendo usado está correto ou não. Então, nesse ponto, eu concordo, sim, com o vereador, e queria ressaltar a questão da fiscalização da obra. A prefeitura dispõe de engenheiro e departamento técnico para isso, como colocou o vereador. E o departamento técnico da prefeitura tem, sim, responsabilidade com aquela obra. Não vamos aqui também omitir a responsabilidade da prefeitura, do poder público com aquela obra. Tem, sim, responsabilidade, porque tinha que fiscalizar, não fiscalizou, o que ocasionou aí, como o vereador mencionou, o atraso da obra para servir a nossa população. Uma obra que poderia ser entregue já, vai ter que esperar mais por conta deste problema que ocorreu naquele local. Então, realmente se faz necessário que a prefeitura tome providência e que isso não volte a se repetir em outras obras. Porque a gente não tem visto por parte da prefeitura, por parte do seu departamento técnico, a fiscalização das obras no nosso município. Essa que é a grande verdade. Nós temos um engenheiro para isso, e ele teria a obrigação de acompanhar aquela obra, e pelo que eu tenho de informação, ele não esteve lá fiscalizando a execução daquela obra, o que acabou ocorrendo esse problema, e a prova está aí. Se ele tivesse fiscalizado, com certeza teria sido identificado que o piso, que os materiais que estavam sendo usados lá, não condizia com o projeto. Então, a prefeitura tem responsabilidade, sim, não é só a empresa. Eu espero que fique a cargo da empresa todos os custos daquela obra. Espero que isso realmente aconteça. Até, como o vereador colocou, eu até prefiro acreditar nisso, porém, nós precisamos, sim, de documentação que nos dê a segurança de que o município não vai ter prejuízo com aquela obra. Então, só para pontuar, para completar aquilo que o vereador Marcial colocou. Quanto à questão dos bueiros, vereador, alguns bueiros, como o senhor colocou, não está numa situação assim de que os funcionários não limpam. Os funcionários, eu nunca disse aqui que o funcionário não trabalha, que ele não faz o trabalho dele, muito pelo contrário. Tenho aqui em outras ocasiões até ressaltado a dedicação dos nossos servidores públicos, como a questão do pessoal do departamento de água, que esses dias estavam lá
tentando resolver o problema da bomba d'água que deu problema lá no São Mateus e que ocasionou um transtorno na população daquele local quanto ao abastecimento de água. Então, eles trabalham fora de hora, eles não têm dia para trabalhar, é feriado, é domingo, precisou, eles estão lá trabalhando. Então, eu nunca disse isso, né, quanto ao servidor, muito pelo contrário. Sempre ressaltei aqui a importância do trabalho deles em todas as áreas do nosso município. Agora, quanto à questão dos bueiros, isso aí é fiscalização. Para isso, a prefeitura conta com fiscal, que assim como eu e outros vereadores aqui vê, ele também tem que passar lá, ver que tem o problema e imediatamente tentar resolver. E se você olhar, vereador, ali na entrada do São Mateus, alguns bueiros ali, realmente já se perderam. Se você pegar os bueiros ali da entrada em especial, né, que logo na entrada da vila, na primeira rua ali subindo, você vai ver ali na São João, né, o vereador lembrou o nome da rua, os bueiros ali estão entupidos, estão inutilizados. Segundo o prefeito, aqueles bueiros serão refeitos agora com a obra que está sendo feita na via de acesso ali à rotatória. Então, menos mal. Mas se não cuidar, daqui a pouco os novos bueiros também vão estar com problema. Aquela obra está inutilizada, aquilo não desentope mais. Não existe mais galeria ali. Ali tem terra, tem folha, tem lixo ali. Vocês podem passar lá e confirmar o que eu estou falando. Ali não tem mais como correr água novamente naquelas galerias. Aí o que acontece? Quando chove, a água desce toda lá para baixo, formando uma enxurrada por cima ali e inutilizando a obra. Ou seja, a função que ela tinha, que era de desviar o curso daquela água para não descer lá na oficina, ali no Cervantes, não tem mais essa função acabou, graças ao abandono por parte da prefeitura, que não fez a limpeza naqueles locais. E outros bueiros, podem acontecer a mesma coisa, se a gente não tiver uma atenção aqui diferenciada. Então, eu não estou aqui querendo fazer crítica, eu não estou aqui querendo ser taxativo, mas, na função de fiscalizador do Poder Executivo, eu acho que se faz necessário que nos posicionemos sim em relação a esses assuntos e cobremos para que seja efetuado o serviço e com o máximo de urgência e também de satisfação por parte dos moradores que utilizam essas obras aí. Então, só para retificar essa questão. E uma outra coisa que me traz aqui, eu estive hoje em Adamantina, no escritório do deputado Mauro Bragato, falando com o Kleber, tinha algumas demandas para tratar com ele. E lá ele destacou, né, entre as conversas que a gente tivemos, o vereador André já tinha colocado aqui que existe o pedido de um recurso lá para o São Mateus para fazer um recap, né? Ele confirmou que esse recurso existe, que a emenda foi apresentada, a pedido do vereador André e, me parece, da vice-prefeita, que essa emenda foi indicada pelo deputado e pode ser pago aí até o começo, talvez, do ano que vem, né? Ele deixou em aberto, pedi a ele, reforcei, até tomei a liberdade também de pedir, de reforçar, que eles tratem isso com mais carinho, que realmente o governador possa liberar esse recurso frente à demanda que o bairro lá tem, as ruas muito danificadas e tem essa necessidade. Então, eu queria aqui parabenizar o vereador André, a vice-prefeita, por esse pedido solicitado e confirmando que realmente está em andamento e que pode ser pago aí no começo do ano que vem. Meus parabéns a eles, né? E assim que for realmente concluído, também vou estar parabenizando o deputado, que em muitas outras ocasiões também tem ajudado o nosso município, né? Não seria a primeira vez. E uma outra demanda que me levou a tratar com ele foi a questão dos aquecedores solares lá do bairro Antônio Paulo dos Reis, do conjunto habitacional. Porque eu falei para ele que os aquecedores já se encontram nas dependências do almoxerifado da prefeitura já há algum tempo e aguarda a instalação. É cobrado do prefeito e ele diz que isso está a cargo da CDHU. Então, se está a cargo da CDHU, que é do Estado, eu fui tratar com alguém que possa falar em nome do nosso município, junto à CDHU, para que essa obra seja finalmente concluída. E ele ligou para algumas pessoas, falou a respeito, e disse que essa semana estará se posicionando melhor, deve dar um retorno sobre a instalação. Porque quem vai instalar é a empresa que vendeu os equipamentos, é que deve estar instalando os mesmos. Então, eu só queria aqui ressaltar que estive lá hoje conversando com o deputado, e com a assessoria do deputado,
e realmente ele colocou essa situação e destacou aí o trabalho da vice e do vereador André. Então, nada mais justo que a gente esteja realmente parabenizando quem faz por merecer. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Marcial. Com a palavra do vereador Marcial. Senhor presidente, em nome cumprimento todos os vereadores, amigos presentes, ouvintes da Rádio Maranata e internautas. O motivo que nos traz aqui, de novo o uso da palavra, é que eu queria frisar, que nem o vereador Alessandro falou, que sim, a gente tem que fiscalizar, sim, na questão lá do centro de saúde, para que não haja nenhum aditivo, que já foi combinado, foi um contrato feito, para que não faça aditivo para a administração ter que arcar com essa despesa. Então, com esse cronograma, que nem o vereador pediu, essas informações, a gente vai ter base concreta para que não faça depois aditivos, né? A empresa pode pedir uns aditivos, cair quem sim o nosso município teria que pagar, que não é justo. Já basta o prejuízo que nós estamos tomando nesse período de tempo. Em relação à limpeza, vereador, eu concordo sim, a manutenção das limpezas, sim, que nem eu falo que se tivesse os varredores, uma coleta melhor na limpeza pública, evitaria esse problema que o vereador está citando. Também não quis dizer que o vereador fala que o funcionário não trabalha, né? Mas eu queria ressaltar que eles fazem sim, o seu trabalho, mas se o fiscal ou a administração não repassa certas atividades, não tem como eles fazer de imediato. Aí já parte para uma questão de obras, aí já é uma coisa mais complicada um pouquinho. Eu queria dizer também, usar o uso da palavra hoje, em relação às nossas estradas. A gente também está num período de chuva, um período complicado. Eu queria pedir ao prefeito que tenha uma atenção um pouco melhor, né, nessas estradas do nosso município, que a gente está vendo as condições que está ficando nas nossas estradas, não tem condições, e os moradores daqui da cidade, às vezes tem roça, os agricultores têm roça na zona rural, e está ficando difícil. Ali indo para a Fazenda São Paulo, se alguém foi por esses dias ali naquela descida depois do Canaã, eu mesmo falei com o prefeito, chamei ele para ir lá, eu estava conversando com ele, eu falei, prefeito, vamos lá, vamos dar seu carro. Deu uma escorregadinha. Eu falei, prefeito, ali está vergonhoso, está complicado. Mas não tem jeito. Tem jeito sim. Né? Aquilo lá não pode ficar do jeito que está. É logo na saída da cidade, né? A gente sabe que tem pessoas que moram ali, tem funcionários públicos que moram logo naquela localidade e tem que vir para o município. Então, o trânsito é todo dia. Então, a gente pede para que isso tome-se providência, né? Façam se não dá para fazer efetivo, mas que faça uma melhoria, faça de imediato, provisória, que a gente possa passar esse período de chuva e quando chegar no período da seca, possa fazer um trabalho mais definido, um trabalho mais concreto nos pontos críticos do nosso município. E também em relação ao asfalto, já falei na última sessão, do Barreirinho. Gente, está ficando difícil, está aumentando muito, se não tomar uma providência, a água está vindo, às vezes, das canas plantadas, está vindo para a pista, aqui dali vai acontecer acidente, então o negócio está feio. Aqui dali tem que, vice-prefeito, você está aqui nos ouvindo, conversa com o secretário de estrada, de fiscal, com o prefeito, leva essa mensagem a ele, para isso. Porque a gente está vendo que vai acontecer um acidente e vai ter vítima, pode ser um meu irmão, pode ser um amigo meu, pode ser o meu pai, qualquer um, sabe? Não está livre, aquela água está no meio da pista. Tem gente lá com problema de saúde, enfermo naquela localidade, que vem praticamente todos os dias na cidade, né? Então, como que faz o negócio daquele? Pega uma chuva, nós temos um vereador aqui que trabalha numa empresa naquela região, naquele local, e ele vê lá, a gente já conversou, ele já conversou comigo ali agora mesmo, o vereador Nivaldo, nós estávamos conversando sobre isso, debatendo sobre isso, ele falou, você vai usar o uso da palavra? Eu falei, vou, então, menciona lá, eu estou usando o meu nome e o nome do vereador Nivaldo, né, são assuntos que a gente fica debatendo, às vezes um conversa lá e o outro usa o uso da palavra para pedir. Então, vice-prefeito, fica aqui o nosso apelo, né? Conversa com o prefeito, são coisas de urgência, pelo menos se não dá para tampar um tampa-buraco, fazer um recap no asfalto no local, mas a água tem que sair de lá, porque está invadindo a pista e vai ficar numa situação que a gente pode acontecer uma coisa muito triste com um dos nossos moradores, com uma pessoa do nosso município. Nosso pedido aqui. Eu queria já aproveitar o momento, como que hoje é a última sessão, né, ao público, desejar um Feliz Natal a todos, sei que está um pouco cedo,
a todos que nos estão ouvindo, os nossos moradores, internautas, cidades vizinhas, e aos vereadores, a todos os vereadores, um Feliz Natal, próspero Ano Novo, e as pessoas que estão aqui presenciando a nossa Casa de Lei hoje. Meu muito obrigado e boa noite. Mais algum vereador inscrito? Evaldo. Com a palavra do vereador Evaldo Trevisan. Nobre presidente, nobres vereadores, público aqui presente, a vice-prefeita, a presença dela aí, que me traz essa tribuna é falar a respeito da reforma lá do Centro de Saúde. Eu acredito, vereador Lesão, que a prefeitura não vai arcar com um centavo daquilo, pelo que eu conheço o nosso prefeito. Isso aí você pode, ele vai mandar o que você pediu, mas eu acredito que não arque com um centavo, né? Só que eu friso muito bem aqui, falta um pouco da responsabilidade dele, porque tem que ter fiscal, tem que ter engenheiro aquela obra, e tinha que ter examinado aquilo lá quando estava começando, porque vê o prejuízo que deu para o dono da empreiteira e o prejuízo que deu para o município, igual o vereador Marcial falou, que o tempo que aquilo ali podia já estar funcionando, e está lá parado e falando outra vez. Então, se tivesse uma fiscalização, que eu acho que isso aí tem que ter, se tem engenheiro, ele recebe para isso, é para ele lá ver. Entendeu? Então, isso aí teria que ter, não ter acontecido isso aí. Que vê o prejuízo da empresa e o prejuízo para o povo do município agora que está esperando aquela obra, né? E outra coisa que me traz aqui é a respeito da Estrada do Barreirinho, o vereador Marcial falou. Hoje eu fui lá em São Mourão, atrás de buscar umas larvas de curimba lá, que tem um laboratório lá que a gente faz parte, e fui por ali por dentro, né? Então, gente, aquele asfalto ali, ele deve ter uns 30 ou 40 buracos, facinho de arrumar, facinho de arrumar aquilo ali, né? Fui lá no prefeito, a hora que eu cheguei, inclusive a vice-prefeita estava lá presente a hora que eu estava falando, e ele simplesmente falou que esse ano não vai comprar material para arrumar aquilo lá, não. Que mesmo que ele comprar, ele não tem pessoal para fazer. Eu ainda falei para ele assim, prefeito, dá um caminhão de material que eu vou lá colocar. Eu arrumo 2, que ele disse que não tem. Que ele disse que não tem funcionário, porque se ele for, ele não pode tirar o funcionário do que está fazendo, como é que chama lá, tirando os gaios lá da rua, né? O arrastão, ele não pode tirar esse pessoal, porque ele não tem pessoal para ir lá. Ainda falei para ele, a vice-prefeita é prova disso aí, está aí presente. Falei, compra o material, que eu vou lá, eu pego um funcionário meu do sítio, né, mais 2, 3 funcionários, eu vou lá tampar aquilo lá, porque é uma judiação, porque a pista está boa, é só uns 30 buracos que tem, entendeu? E não, a água, vereador, tirou. Não está bem feito, porque eu acho que nós, não sei lá, cala-te boca, mas se fosse eu, tirava aquelas águas bem tiradas. Foi lá, a máquina tirou a areia da estrada. Não tem que tirar a areia da estrada, tem que ir lá e fazer aquela água correr no devido lugar certo. Só que, não sei, infelizmente, o prefeito não vai lá ver e não tem outro que vai executar isso aí. Vai voltar, só assim, eu passei lá hoje, vários lugares, eu acho que acredito uns 8, 10 lugares, que a areia tomou a estrada. Então foi lá e encostou aquela areia na beirada. Se der uma chuvinha, vai voltar tudo. Não vai o vereador Nivaldinho, que passa lá todo dia, né? Mas é isso aí que eu estou falando, né? Dentro da pista é o que traz areia. Então o que tem que fazer? Tirar a água que está na pista, tirar ela. Só que não foi tirada, só foi tirada a areia. Eu passei lá, eu já vi, só encostou a areia na beirada. Choveu, vai voltar tudo outra vez, né? E queria também informar os vereadores aqui, eu estou bastante acompanhando a rotatória lá. Então eu acredito, hoje eu estive lá à tarde,
vai parar a obra lá por um dia, porque agora ali praticamente está pronto já para começar a fazer a base da rotatória, só que tem que fazer uma linha de tubo ali muito grande, e essa linha de tubo não tem os tubos, então parece-me que hoje ia ter o pregão para comprar esses tubos. Então, se o pregão foi feito hoje, então eu acredito que dentro de uns 8 dias já chega esses tubos aí, né? Mas ainda hoje à tarde eu estive lá, né? Vai parar por uns dias, porque vai fazer uma linha de tubo ali muito grande ali para conter aquelas águas todas, né? Então, muito obrigado, é o que eu tinha a dizer. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Alessandra Aparecido Pereira de Faria. Presente. André Ramos Meira Crispim Leal. Presente. Cláudio de Oliveira. Presente. Donizete Ananias da Silva. Presente. Evaldo Trevisan. Presente. Francisco Aparecido Belasco. Presente. Marcial Antônio Ferreira da Costa. Presente. Nivaldo Rodrigues da Silva. Presente. Osmar Carlos Bonatti. Presente. Essa presidência informa que não existe matéria para a ordem do dia. Passaremos à explicação pessoal. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de livro competente. Não há vereador inscrito. Em entendimento ao artigo 51 da Lei Orgânica do Município de Rinópolis, essa presidência informa que precisa ser eleita no presente momento pelos nobres vereadores a comissão de recesso. Após decisão do plenário, fica eleito os vereadores Evaldo Trevisan, Marcial Antônio Ferreira da Costa, Alessandro Pereira de Farias, para comporem a comissão de recesso. Solicito aos vereadores, após o encerramento da sessão, permaneçam na casa para reunião mensal com os vereadores. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos e deseja uma boa noite e dá por encerrada a presente sessão.